Olá, boa noite. O Brasil enfrenta uma crise hídrica. Estamos vivendo a pior estiagem dos últimos 91 anos. Apesar de estarmos na temporada de chuvas para resolver os problemas hídricos do país, essa chuva que finalmente chegou, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem que vir bem acima da média histórica. E para falar sobre esse assunto e sobre a importância da água e onde encontrá-la nos períodos de seca, o Ação Nacional recebe o geólogo, sócio fundador da GeoBlue, Vlamir Marins. Boa noite, Vlamir. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Batemos um longo papo antes de começar o programa. Acho que se fosse filmado, iria compor toda a grade da nossa rede Século XXI. Seja bem-vindo mais uma vez para falar de um assunto sério sobre água, sobre clima, sobre educação, que nós vamos bater muito nessa tecla. E como eu sempre falo aqui, hoje é uma ação nacional de muito aprendizado também. Estamos falando muito de água, né, Vlamir? Exato, exato. Eu fico muito satisfeito de estar participando com você, poder falar de uma coisa que eu realmente sou apaixonado, então é fácil falar do que a gente gosta, né? Sim, sim. E estamos aí para tentar levantar as questões e debater um pouquinho as ideias. Se fosse possível para a gente tentar resolver os problemas, né? Mas não está tão difícil. Tá. É o que você falou, educação é a palavra básica para qualquer problema, né? Qualquer problema que a gente tem, sempre pela educação, a gente com certeza vai buscar soluções, mas precisa começar. É verdade. Vlamir, a gente vai falar, claro, de água, mas vai bater também muito no clima, né? Tem. E antes de começar o programa, nós falávamos que antigamente, pelo menos na minha geração, outono era outono, primavera era primavera, estação das flores, o verão era o calor e a chuva no final de tarde, né? E o inverno era um frio. Hoje tudo mudou, né? Hoje o verão é frio, no frio é calor, no outono é inverno, virou uma salada só. Isso tem a ver também com água, toda essa loucura que o mundo está virando, principalmente aqui no Brasil, que a gente passa por um problema muito sério, principalmente relacionado à Amazônia? Olha, sem dúvida nenhuma, nós somos um bioma que é composto de vários elementos que, teoricamente, estão em harmonia. Não é uma harmonia real, porque há vulcão, então isso tira um pouco, né, o próprio sistema da harmonia. Mas com o advindo do homem alterando demais a sua configuração, ele está levando realmente em situações bastante críticas em alguns pontos e, de forma geral, isso afeta outras regiões, né? Então a gente tem um pouco de desertificação em regiões que sempre foram mais generosas com relação à água e mesmo ao bioma. E isso precisa ser revertido, né? E precisa se ter uma atenção. É possível, através da inteligência do homem, que está sempre pesquisando e descobrindo, reverter essa situação, mas precisa começar. Tá, né? Certo. Vlamir, acho que nunca se falou tanto em clima, em água. É um momento até propício para o nosso programa hoje, né? Sem dúvida. A gente está sofrendo demais, né? Primeiro, com a falta de água. Segundo, com aumento excessivo de energia. Né? Porque eles estão, no caso do Brasil, totalmente interligados, né? As nossas principais fontes de energia dependem da água, né? Do represamento da água. E a gente tem visto que assim, a situação de diminuição de água, ela está sendo recorrente, né? 2013, 2014 foi aquele caso, 2015, todo mundo olhou para aquilo e passou aquele momento e voltamos na situação até pior do que naquele momento. Né? Como foram feitas algumas ações, a gente está sentindo um pouco menos a falta de água, mas tem menos água do que na época. Só que na energia está batendo diretamente no bolso. Tá, né? Certo. E a gente sabe que o brasileiro, quando bate no bolso, levanta o olho e fala, opa, peraí, está doendo, né? Isso aí... É uma maneira de educar também, uma né? maneira dura, de educar. Mas... E a gente precisa entender que as gerações que vão vir e está em crescimento, se a gente não fizer isso com parcimônia, esse uso, tanto da água quanto de todos os outros recursos, e pensar realmente como uma gestão mundial, porque a gente hoje é uma ilha Brasil, né, dentro de um continente, mas se a gente não pensar realmente de forma mundial, e por isso que o mundo às vezes fica muito falando da Amazônia, não é porque querem dominar, mas é porque se a gente não tiver um olhar para o que ainda a gente tem de poder rejuvenescedor da natureza, a gente pode perder coisas importantes e às vezes sem retorno. Tá, né? certo.
Flamir, vou ler aqui alguns números, vamos lá então. De acordo com uma pesquisa realizada pelo MAP Biomas, que é uma iniciativa que envolve universidades, ONGs e empresas de tecnologias nos últimos 35 anos, o Brasil perdeu quase 16% da superfície de água. O estudo aponta que a tendência de redução gradativa da água no Brasil. Um dado assustador, podemos dizer assim? Totalmente. E assim, é só observar um pouquinho, né? Voltando a falar em educação, porque assim, passa por isso. Sim. As cidades não são planejadas, elas crescem pela própria natureza, não há um planejamento na cidade, não há um cuidado ao implantar uma cidade, um novo bairro, né? Nem sempre, mas hoje na maioria das vezes é assim, onde você não preserva algumas situações que nos deixariam com uma gestão da água melhor. Então o que acontece hoje? A cidade se implanta, asfalta, ou seja, impermeabiliza o solo, né? Você tira a vegetação, impermeabiliza o solo, a água continua caindo, só que ela cai muito rápido, ela vai rápido para o rio, ela vai rápido para o mar. A água tem uma vantagem em relação a muitas outras coisas, né? Ela não é infinita, ela é finita, Tá. Mas ela é renovável, ou seja, há sempre um ciclo, então ela volta. O que acontece quando né, você abordou esse assunto de que há uma redução da água superficial? Porque ela escoa muito rápido, então ela não fica aqui na bacia. Sim. Então isso gera um problema muito grande. Sim. Um problema de não ter água, primeiro, né, mais óbvio, depois você não tem o clima muda, o clima aquece porque a água é também um elemento que equilibra essa temperatura e você desanda realmente uma situação muito ruim. Sim. Né? Como a gente estava falando antes do programa até, o clima mudou. Eu sou de São Paulo, nasci de São Paulo. São Paulo era a terra da garoa. Eu via garoa pelo menos 100 dias por ano, eu via garoa. Sim. Né? Depois saía sol, mas a garoa tinha... Não existe mais garoa, não existe mais cerração em São Paulo, você não vê mais isso. Quer dizer, mudou, é visível, é claro que mudou. Ô, Vladimir, né? tem a ver com as construções também, isso ou não? Tem a ver com as construções. É o que eu falo, se não houver uma gestão, né, a construção vai haver, as cidades vão crescer. Isso é inevitável, é da própria natureza do homem crescer. Mas dá para crescer diferente. Não tem planejamento. Né? Há um pouco da necessidade de enxergar a necessidade própria do investimento e não do retorno como um todo, né? Porque você começa a perder valores. Né? As pessoas acham que eu vendo bem aqui, se eu desmatar, eu ocupo maior espaço, mas você, na verdade, está perdendo valor ali. Tem que se ter valor, isso tem que ser medido. Quer dizer, quanto vale você ter uma situação melhor, você ter uma área mais preservada? Sim. Até tem uma conscientização disso, sim. Não vamos dizer que não. A gente vê bastante empreendimento que tem se pensado nisso, mas não é a tônica. Isso precisa mudar. Né? Existem legislações para ajudar isso? Existem. Elas são seguidas? Nem sempre. Elas têm que ser seguidas. Existe um planejamento. Tem que se dar vazão realmente para a ciência. O que eles estão dizendo, a gente está falando agora bastante firmemente da temperatura global, mas isso vem de 92. 95, já se tinha a consciência de que as coisas precisam mudar. Nós estamos falando de 30 anos sem uma ação efetiva do mundo como um todo. E você, como é um paulistano da gema, coincidência ou não, há uma semana estava acompanhando esses telejornais pela manhã, e eles estavam falando que lá na Moca, você é da onde? Da Moca, Belo. Jura? Lógico. Olha só, então você torce para o Juventus? Eu único, sou eu. Come muito canole? Canole. Então, coincidência ou não, eu estava acompanhando o telejornal e a Prefeitura de São Paulo ela está disponibilizando espaços, né, para a construção de jardins, né, justamente para sugar. É algo pequeno? Mas ajuda. Tudo é importante. É pequeno? Mas ele realmente contribui. Né? Então essa ação ela tem que existir, isso teria que se espalhar para todos os bairros. É difícil? Nem tanto. A Prefeitura tem que ter um pouco do público também se prontificar. É que a Moca, Belo, é um bairro, não é um bairro, né? É uma cidade de interior dentro de São Paulo. República Federativa da Moca. Então realmente é um clima diferente, as pessoas são muito amigas, então você cria uma comunidade que interage mais. Ela é aquela coisa mais lúdica, né? De um bairro, me parece até interiorano, né? É muito, muito interiorano, ele tem essa característica de as pessoas se conhecerem, então isso ajuda, você contribui, porque você tem o benefício, você vê o benefício, você usa a praça. Então, ou seja, tem que fazer isso, né?
Valinhos é uma cidade que preserva muito, eu já fiz trabalhos, inclusive, para Valinhos, sim, de recuperar a várzea de rios, né, de vales, porque isso é fundamental, né? A gente tem que começar a recuperar as nossas várzeas, porque é ali que a água infiltra na sua maioria. Né? E até a parte plástica, né, mais uma vez permanecendo na capital paulista, se eu não me engano, na mesma matéria, as margens do Rio Pinheiros também, eles estão construindo uma ciclovia, aliás, está quase pronta, fazendo lanchonetes, ou seja, atraindo o público, deixando o espaço mais atrativo, consequentemente você vai cuidar mais desse espaço. O espaço tem que ser sempre utilizado. Né? Às vezes a pessoa fala, não, eu quero São Paulo, hein? Eu quero a natureza preservada. Pô, eu também quero. Mas às vezes preservar a natureza é ocupar corretamente. Né? Às vezes há uma confusão de que não é possível ocupar com parcimônia, mas é. Sim. Então você trazer realmente as pessoas para os locais que precisam de um olhar diferente, faz com que aquilo melhore, sim. Até voltando, que agora eu moro em Campinas, né, mas voltando de São Paulo esse final de semana, eu e minha esposa, a gente observou pelo carro que assim, a Marginal Tietê está todinha arborizada. Isso foi um trabalho que foi feito, acho que tem uns 10 anos que você... Então isso é legal, porque você vê alguma recuperação. É pouco, mas tem que ser de pouquinho em pouquinho. Né? De uma hora para outra você não vai tirar toda aquela várzea que hoje é uma marginal que atende a cidade, não tem mais como fazer isso. Sim. Teria que ter sido pensado lá no passado, para você voltar com a várzea. Mas tem que, de uma forma ou de outra, sim, recuperar, né? Tem que buscar manter onde é possível, né? E aumentar até onde é possível essa absorção de água na bacia. Ô Vlamir, você que convive diuturnamente com a água, com a situação da água, acompanha os noticiários, está por dentro, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, ainda vai ser um rio assim, praticável? É possível. Na França foi possível, porque no Brasil não. Sim. Mas precisa mudar muito a cultura. Porque época de eleição, o rio, eu ainda vou pescar no rio. Sim, e dá, mas assim, tem que realmente, é um trabalho de saneamento muito grande, você tem que mudar toda uma estrutura, é o que eu falo, a cidade não é planejada, tá, mas tem que pôr em prática. Há programas de despoluição, isso ajudou muito, mas é pouco. Sim. Ainda está sendo pouco. O resultado, os programas de despoluição do Rio Tietê têm mais de 20 anos e você não vê um resultado de forma muito convincente, concreta. Você vê, é o que eu falei, que legal, já viu, né, arborizado, isso já ajuda, sim, mas tem que ser mais. Sim. A população precisa entender que não é para jogar sofá, garrafa plástica, não é para jogar, tem lixo para isso. Né? Então tem que haver, e aí não tem jeito, isso tem que ser dos gestores públicos, massivamente campanha. Que vai ao encontro do que a gente falou no início, eu tenho certeza que nós vamos falar até o final, a educação. A educação. Não tem Passa jeito. por isso. Eu acredito em melhoras no futuro, porque essa geração que hoje está na escola tem escutado muito isso, tem comprado muito essa ideia. Sim. Só que ainda demora. Quando a gente fala em geração, a gente fala em 20, 30 anos para ter as crianças de agora começarem a fazer diferença. Né? Elas têm que ter 40, 50 anos para começar a ter o poder de mudar uma legislação, de criar uma ONG, de ter uma força. Mas precisa continuar. Então eu tenho a esperança de que uma geração futura seja melhor, mas precisa imediatamente intensificar, né, esses trabalhos de divulgação, de legislação e cobrar essas situações. Tá certo, bom papo, Vlamir Marins, geólogo, estamos aqui no Ação Nacional, o tema de hoje, a importância da água, estamos falando não só da água, falando do clima, do meio ambiente que está tão em moda e precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisamos questionar muito, né, Vlamir? O intervalo é muito rápido, daqui a pouco muito mais aqui no Ação Nacional. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje é a importância da água. Estou aqui com o geólogo Vlamir Marins e nós estamos falando sobre o clima, sobre a falta d'água, sobre chuva, sobre o meio ambiente, principalmente sobre educação. E por falar em educação, Vlamir, eu vou falar aqui alguns números que eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar destes números, né, da água. Vamos lá então.
A água é um recurso natural e quando olhamos para o globo terrestre, vemos que o planeta é formado por muita água, aproximadamente 70%. Portanto, destes 97,5% é de água salgada e de apenas 2,5% é de água doce. E indo mais a fundo, da água doce existente no mundo, 69% está presa em geleiras, 30% em aquíferos subterrâneos e 1% em rios. Vladimir, o que esses números significam, esses percentuais? Bom, primeiro que a gente tem que cuidar do nosso... O que diferencia, né, o mundo, né, a Terra, do restante do universo é a água. Né? Tanto que quando você procura no universo, vamos ver se existem seres, é água. Então, cara, é nosso bem mais precioso. Então, isso tem que ser realmente preservado e cuidado. Esses números mudaram? Houve uma atualização? Sim, muito pouco. Tá. Na verdade, o que eu falei, o que se tem hoje é que a água superficial, ela está indo muito rápida para o rio. Ela está salinizando muito rápido, né? E ela não está ficando na bacia, que é o importante. Então, precisa se olhar com um olhar atento, porque a gente depende dessa água para sobreviver, para tudo, né? Tanto para beber, né? Para manter né, o saneamento básico, mas para as indústrias também. Então, esse olhar para a água é um olhar fundamental. Sim. A gente vive sem petróleo? Hoje é difícil, mas a gente vive. Sem água não tem jeito. Sim. Então, precisamos olhar com muita atenção. E quando a gente olha, vamos dizer, um abastecimento de uma cidade, né? Inicialmente, a maioria das cidades, elas procuraram se abastecer com água superficial. Sim. Só que as cidades crescem e não aumenta a capacidade da água superficial. Então, eu estou falando um pouco de história até, de como se chegou à água subterrânea. Né? E aí a cidade, para conseguir se desenvolver, começou a buscar água subterrânea. Eu estou falando há 150, 200 anos atrás ou até mais. E a água subterrânea ela tem uma vantagem sobre a superficial. Porque assim, o dia que acabar a superficial, ainda tem a subterrânea. Então, você ainda tem ela tem essa característica de estar mais preservada. Mas mesmo assim, ela tem que ser olhada também com muita parcimônia e gestão. Sim. Algumas cidades hoje são 100% abastecidas por água subterrânea. Né? São José dos Campos, Ribeirão Preto, que são cidades grandes, mas têm uma capacidade aquífera subterrânea muito grande. Já Campinas, Valinhos, o tipo de geologia não propicia que você tenha a cidade toda abastecida por água subterrânea, mas parte dela é. As próprias indústrias que fazem uso de água subterrânea, hospitais, ou mesmo até algumas casas também faziam uso de água subterrânea, ela alivia um pouco o sistema. Ô Vladimir, desculpe até a ignorância. A gente utilizar água subterrânea tem custo? Tem uma tecnologia em cima disso? Tem. Primeiro, vamos começar pelo básico. Né? Existe legislação para você poder usar. É um bem de domínio público, né? Onde a União, a princípio, tem o domínio, ela passa para os estados fazerem a gestão. Então, cada estado tem uma legislação própria, mas são todas elas muito parecidas. Então, para você fazer uso da água subterrânea, você tem que pedir uma licença de exploração. Né? Você faz um projeto e aí sim começa, né? Daí as coisas darem certo. Os projetos dos poços têm que ser bem feitos, eles têm que ser bem analisados, para que sejam bem construídos, para que você preserve a condição do aquífero da melhor forma possível. Então, existem os gestores, no caso do Estado de São Paulo, o Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE, que faz essa gestão do consumo dessa água. Então, você pede uma licença, é concedida essa licença normalmente, quando é bem feito o processo, ela não tem o que impedir, e a partir do momento que você tem essa licença e faz o uso, ou seja, você busca essa água através da construção, e aí tem toda uma técnica, uma engenharia de construção de poços para que tenha resultado, você informa o Estado, olha, eu fiz essa construção, é como a construção de uma casa, você faz o projeto, faz build, você pede a licença do poço, construiu, você relata ao Estado como o poço foi construído, quanto você vai tirar de água, e o Estado cobra por uso dessa água. É uma cobrança, ao meu ver, bastante pequena, o valor é muito pequeno, mas ele contribui demais para que você possa manter essa gestão pelo Estado, porque isso custa. Você tem uma estrutura para cuidar hoje talvez de mais de 100 mil poços no estado de São Paulo, né?
se você não tiver uma estrutura organizacional do Estado, você não consegue. Então o Estado começou, não é muito tempo, ele começou a cobrar por uso dessa água e a cobrança é muito pequena, é ínfima em relação a uma água do saneamento. Ah, tá certo. Já já nós vamos voltar a falar mais sobre poços. Estou com uma pergunta aqui, Vlamir. Pensando que o ser humano precisa de água para sobreviver e vendo esses dados, né, que a gente acabou de falar há pouco, a gente fica preocupado com o futuro. 1% da água doce está presente nos rios, o restante é de difícil acesso. Bom, difícil acesso se for geleira. Se for água subterrânea, não é tão difícil quanto construir uma ponte. Ou seja, a engenharia tem para isso. Né? Existe engenharia para isso. O que a gente escuta muito falar, a água vai acabar. A água não acaba. Né? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. No caso da água, ela se transforma também. Né? De uma água doce para uma água salgada, porque ela evapora, cai lá. Então, a água é um ciclo, né? O próprio ciclo da água. E elas estão todas interligadas. Então, dizer que a água vai acabar não é uma verdade. Aí você fala, pô, então a água não vai acabar, não precisa ficar preocupado. Peraí. A água na sua torneira pode acabar. Por quê? Porque se você não fizer uma boa gestão desse ciclo, aí sim você tem, acabou a água no rio, e é o rio que abastece a represa, que abastece a cidade, passa por estações de tratamento, você não tem mais água, aí você tem que buscar, em alguns casos, no caso de Campinas e Valinhos é assim, você tem um limite, aí você tem que buscar longe, em outra bacia às vezes. Né? São Paulo hoje, boa parte da água dela vem de outra bacia, vem do nosso Cantareira. Né? Quer dizer, o Cantareira não está em São Paulo, o Cantareira está na nossa região, mas é abastecido por aqui. Então, tem que haver realmente uma gestão. Ô, Vlamir, a gente está falando muito na gestão e no seu entendimento, o que seria uma gestão assim ideal com relação à água nesse período maluco que a gente está vivendo, de estiagem? Bom, primeiro que, infelizmente, ainda tem muitos poços clandestinos. Tá? Existem não só poços, captações superficiais clandestinas. O pessoal vai lá pegar água no rio. Sim. Se você continua nesse sentido, o Estado não consegue enxergar, de fato, para poder implementar políticas de uso. A gente tem que lembrar que a água hoje que está disponível, ela não é só para consumo, ela é para energia também. Sim. Então tem todo esse equilíbrio, né, toda essa rede de usos que precisa de um equilíbrio. E aí não tem jeito, é o Estado que tem que fazer essa gestão. Né? Então a gente tem que apoiar o Estado que faça realmente essa gestão, até cobrar que ele faça de uma forma mais incisiva, né? E eu acho que isso é importante. O interesse do Estado, assim, eles batem? Sim, total. Isso sim. Só que o Estado, eu sou contra o Estado cheio, inchado, mas esse caso específico, ele precisa realmente de técnico, ele precisa de gente para poder fazer essa gestão, porque é muita coisa, e isso realmente, essa parte do Estado, não tem jeito, ela tem que ser feita com muita qualidade. Pode ser iniciativa público-privada, mas tem que ter gente olhando para isso. Sim. Né? O Estado tem que realmente ter esse olhar porque é fundamental, mas as pessoas precisam ajudar. Até pelo que você falou, né? Envolve muita coisa a água, né? Envolve a situação da energia, hoje o que estamos pagando, né? Sem dúvida. Né? E tem a ver com tudo essa... Veja, a água em Valinhos eu sei que houve uma restrição bastante grande, tiveram que comprar água de Campinas, isso nunca aconteceu. Sim. Né? Mas não foram, São Paulo não sentiu tanta falta de água, e a crise é pior que a de 2014, 2015. Por quê? O Estado se preparou para isso, para o consumo, mas para a energia não, ou seja, se faltou água, em algum lugar vai doer, não tem jeito, e está doendo no bolso. Sim. A conta de luz está realmente cara para todo mundo. Ô, Vlamir, você tocou no assunto aqui de Valinhos, né, onde fica localizada aqui a nossa rede século XXI, e várias nascentes secaram, né? Acho que até por isso também eles foram em Campinas para tentar comprar água. E essas nascentes, elas vão voltar? Voltam. Não sei assim, ser específico agora, né, mas vi matérias recentes, né, de áreas que já estavam bastante degradadas. Tem até um fotógrafo, que eu esqueci o nome dele, fotógrafo bastante famoso, ele recuperou toda uma área que estava muito degradada, veio da família, ele manteve. Cara, nascentes que já tinham sido perdidas começam a voltar, porque volta. Né? Você começa, é aquela coisa de choveu aqui, quanto tempo ela leva para sair da bacia? Se ela fica na bacia... E aí o conceito de bacia é esse mesmo, né? Você tem uma formação que sustenta um arcabouço, formado por solo e água que filtra. Se você não deixa essa água embora rápido, ela começa a encher essa bacia por baixo. E começa a recuperar o aquífero subterrâneo até que chega um momento que ela aflora.
porque a água subterrânea, o rio nada mais é do que a água subterrânea que aflorou. Então você consegue sim subir esse nível e voltar a fazer, né, a água correr, a água nascer naquele ponto que havia sido perdido. Então é possível, então, a gente sim. não pode perder, pelo menos aqui em Valinhos, não pode perder a esperança. Não, e olha, vou te falar, né, não é porque a gente está em Valinhos, mas sim, Valinhos é uma das cidades que mais se preocupa com água há muito tempo. Como eu trabalho com isso e já prestei serviço para o DAE de Valinhos, qualquer novo empreendimento aqui, ele tem que comprovar de onde vem a fonte de água, quer dizer, de onde vem esse recurso, se ele não vai impactar no sistema hoje existente. Ela é bem rígida, talvez acho que é o município que eu conheço mais rígido, e está perfeitamente correto. Tem que ter esse trabalho realmente de gestão, porque senão se perde. Tá. Né? Flamir, pegando carona nessa situação de Valinhos que você disse, mas e falamos também de São Paulo, capital, a nossa região ela é rica no quesito água, ela tem uma gestão eficiente ou é complicado? Aí eu falo a região metropolitana de Campinas. É complicado porque cresce muito, cresce desordenado. Mais de 5 milhões. E aí é complicado em qualquer situação, por mais que você tenha água, você tem que distribuir essa água, as redes são antigas, então a perda de água é muito grande. A gente está falando de acima de 30%. Né? Não vou ser, né, algumas concessionárias estão bastante adiantadas nisso, já melhoraram muito essa condição, mas as cidades não são novas, não foram planejadas. Então, tem toda uma logística de distribuição que também precisa ser olhada. Quando a gente fala na água, não é só no rio, não é só água subterrânea, é um complexo de instalações de saneamento. Isso tem sido olhado com muita atenção, pelo menos aqui na nossa região. Né? Por exemplo, o pessoal fala muito, Sanasa é uma água cara. Realmente, hoje é a água mais cara do Brasil. Só que é um dos melhores sistemas de saneamento. Não tem como ser de graça. Isso custa, manter essa estrutura custa. Né? Então, precisa se olhar com isso com carinho, porque a perda, eu estou falando de 30%, eu estou falando aqui na nossa região. Se vai para o norte, para o nordeste, a perda chega a ser de 75% de água. Perde no sistema. A única vantagem é que ela vai para a água subterrânea. Então, você não perde a água, porque ela vai para a subterrânea, mas você perde recursos. Porque para você ter essa água num reservatório para poder distribuir, ela custa muito caro. Você tem que tratar, tem que buscar, trata, depois ela perde. Então, isso precisa ter um investimento maciço em saneamento. Tá certo. Flamir, estamos indo para mais um intervalo e a gente vai continuar, vamos entrar no assunto dos poços também. Daqui a pouquinho, Ação Nacional, terceiro bloco, o tema de hoje é a importância da água. Eu estou com o Vlamir Marins, geólogo, bate-papo muito bacana, muito interessante. O intervalo é rápido. Voltamos, é o terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje é a importância da água. Eu estou aqui com o Vlamir Marins, que é geólogo, e a gente está falando muito de educação e vou iniciar esse terceiro bloco, Vlamir, falando de educação. Você acha que com essas campanhas, hoje você liga a televisão, se fala muito de água, nas escolas a gente observa também uma atenção maior. Você acredita que essa criança de hoje, ela vai se tornar um adulto consciente que a situação, a tendência é de melhora para daqui 20, 30 anos? Tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. As campanhas ajudam. Né? Elas só não podem parar, elas têm que ser contínuas, mas não tenho dúvida que a nova geração vai ser mais bem educada que a nossa. Eu acho que já é. Eu estou um pouco mais velho, tenho 57, então eu vejo que as novas gerações elas já vêm com uma consciência de preservação melhor que a nossa. Né? E você bate muito na tecla, né? Cidades planejadas. O que seria uma cidade planejada? Bom, primeiro que falta tudo. Falta um plano habitacional. As favelas, hoje é o dia da favela, inclusive, né? Comemora-se o dia da favela. Por quê? E por que as favelas existem? Porque não tem alternativa, não tem um planejamento. As pessoas que vão à favela, o que elas querem, na verdade, é morar bem, ter um emprego, então elas vêm em busca de oportunidades. E acaba que elas são normalmente jogadas para as periferias ou para as bordas, ou até para os rios. Né? Sim. Então, onde deveria ser ocupado por matas e tal, né? Porque as pessoas têm que viver, elas vão procurar. Isso precisa mudar. Né? Precisa, de fato, haver um planejamento na cidade. Você vai vir com uma indústria, como é que você cresce? Para onde vem a indústria, vem gente, vem população, aí tem que vir escola. É uma sequência. Tem que haver um planejamento. Por isso que precisa haver investimentos em outras regiões.
né? São Paulo é um estado que está sempre se desenvolvendo, mas esse investimento em novas indústrias, novas tecnologias, elas têm que ser espalhadas ao longo do Brasil para que você possa distribuir a população de uma forma melhor. E aí você consegue planejar melhor um crescimento de uma cidade. O que seria uma cidade ideal? E emendando outra pergunta, né, o que seria uma cidade ideal? E hoje tem alguma cidade que ela serve de exemplo entre vocês? Vocês falam dessa cidade ou não? Olha, eu não sou um especialista, né? Mas tem cidades que eu vejo que parece que o desenvolvimento é um pouco mais harmonioso. Aqui na nossa região, por exemplo, em Indaiatuba, eu vejo que é uma cidade que parece ter ido bem e tem tido boas notas, né, nos índices de desenvolvimento. Então, Ribeirão Preto, apesar do crescimento também, é uma cidade que tem ido bem em termos de desenvolvimento, ela tem alguns controles, é uma cidade que tem até alguns controles para uso de água subterrânea, justamente para você preservar, né? Há algum excesso, às vezes, de uma situação ou outra, mas de forma geral, tem que haver alguns controles, né? Tem que haver um planejamento para a expansão, né? Vai trazer uma indústria, o que você vai trazer junto? Né? Você vai trazer escola, essa indústria vai trazer escola junto, vai trazer desenvolvimento, isso é bom, mas vai vir gente vai ter que habitar. Foi pensado nesse desenvolvimento e tem que ter água, e tem que ter energia. Está tudo junto. Não tem coisas separadas, nós realmente temos que pensar, por isso eu falo gestão, né? Você fala assim, controle sobre água, você tem controle, energia, você tem controle sobre energia, mas gestão é algo um pouco maior, é você pensar nas interligações dessas relações de crescimento e de desenvolvimento. Sim. Ô Vlamir, a gente também está batendo no assunto aí, o lençol freático e o lençol freático. O que é um lençol freático? Quais as características de um lençol freático? Bom, o lençol freático é a primeira água que você encontra quando você perfura o solo. E ele normalmente está muito ligado com a água da chuva, ou seja, choveu, né? Houve a infiltração e ela se estabiliza ali. Sim. Normalmente não é uma água com muita qualidade. Por quê? Porque o solo em si, ele já foi muito intemperizado, então ele tem muitos elementos dissolvidos. Então quando você capta essa água mais superficial, mesmo que subterrânea, porque o lençol é subterrâneo, ela normalmente vem com essas impurezas, um ferro em excesso, manganês. E também, né, nas cidades, você tem o problema de infiltração de fossa ou mesmo de rede de esgoto e ela acaba indo nessa água. Então, essa é uma água que não se pode utilizar para fins de saneamento básico e para tomar. Mas, em alguns casos, ela até ajuda numa irrigação e tudo mais, né? Só que toda ela está ligada nesse ciclo. A água do freático, o nível dela é o mesmo do rio. Ou seja, ela infiltrou aqui, ela vai migrando, ela vai chegar no rio. Então, por isso que esse controle, essa qualidade, e você observar como o freático se comporta, você começa a enxergar como o rio se comporta. Né? Então, tem que ter um olhar bastante atento de manter a água na bacia, ou seja, manter a água do lençol freático o mais estabilizada possível e tudo mais. Ô Vlamir, deixa eu contar uma história você é da capital, eu sou de Campinas, né, que são cidades grandes, gigantes. Contar uma história de sítio que tem a ver com a abertura de poços. Certa feita eu estava em Ouro Fino, no sítio do meu primo Tiago, e lá tem uns caboclão de sítio e tal. Aí ele estava querendo abrir um poço, tal. Aí ele chamou um cara lá do sítio, cigarrão de pai, não sei o quê. Daqui a pouco ele apareceu com uma plantinha, e essa plantinha começou, ele falou, opa, aqui tem, vamos perfurar. E tinha, o que é isso? Ou é só história? Não é só história, não. De fato... Cara, eu fiquei assim, não é possível. Eu, como geólogo, falar em radiestesia, esse tem um nome até científico, radiestesia. Então não é muito história, é história verdadeira. É história verdadeira. Tá vendo? Eu vou ser xingado por muitos geólogos. Pô, Vlamir, você não pode falar isso. Mas a natureza, nem tudo a gente conhece da natureza, nem tudo a gente estuda da natureza. Mas que há fenômenos na natureza que ocorrem e a gente não tem ainda uma explicação, ou até tem bastante estudioso, mas é sempre contestado. Se você andar com uma varinha com uma certa tensão, em alguns momentos ela puxa, sim, né? Por quê? Porque a natureza emana energia de várias formas, por vários motivos. Então tem alguns lugares que você tem realmente uma condução de energia que em outros lugares não tem, com essa mesma varinha. Isso é milenar. Busca-se pegar água por causa da varinha. Muita gente marca por causa da varinha ali, puxou. E eu mesmo já utilizei até para furar poço. Vamos usar a varinha, por que não? Se é mais uma técnica, eu como geólogo,
Se a gente escolher esse estúdio aqui, qualquer lugar para mim, é igual em termos de possibilidade de água. A geologia nesse espaço que nós estamos aqui é muito pequena. Tá. Mas é possível a gente furar onde você está sentado e não dá água, e onde eu estou sentado, furar e dar água. Existe isso, já comprovei isso, já furei poço nessa situação de pequena distância. Sim. O poço era onde você está, ele fechou, o revestimento que ele usa quebrou. Então vamos furar do lado para ter a mesma água, e não teve o mesmo resultado. Então, a Ana, minha diretora, que ela está se divertindo com a história da plantinha, do galinho, mas existe tecnologia para isso? Existe gente que estuda para isso. Na geologia não estuda, a geologia estuda outras técnicas, mas tem gente que só estuda a radiestesia. E é uma forma de marcar. Eu sou uma pessoa que assim, eu sempre somo. Não sou de ficar dividindo, eu sou de somar. Se você trouxer um radiestesista, eu falei para mim, em qualquer lugar nessa sala, vai dar o mesmo, teoricamente vai dar o mesmo resultado. Se alguém falar, fura aqui que é melhor porque a radiestesia, vamos furar, por que não? Sim. Por que eu vou duvidar de uma situação que acontece? Porque, apesar de eu não marco com a radiestesia, mas eu já passei, né, já testei o sistema e realmente puxa em alguns pontos. Só que eu paro por aí, meu conhecimento para aí. Então, se vem alguém que é especialista e acha que radiestesia é uma forma de marcar, vamos somar. Claro, eu não vou pegar com o radiestesista e furar, por exemplo, no caso de Valinhos, que é uma região de rochas cristalinas, no ponto mais alto do município, achando que eu vou ter bom resultado. Sim. Eu vou procurar junto aos vales, que é uma região estrutural onde a água subterrânea tem maior possibilidade de ter evasões melhores, então eu vou buscar esse caminho. Agora, se eu tenho aqui um vale me dizendo, esse vale todo aqui é melhor do que lá em cima, e a radiestesia falar, fura 2, 3 metros para lá do que para cá, quem sou eu para contestar? Vlamir, entramos então no assunto do poço. O que seria o poço artesiano, um poço semi-artesiano? Nomes. O nome técnico para a captação de água subterrânea é poço tubular profundo. Por que esse nome? Porque normalmente, 99,9% das vezes, você precisa revestir o poço. Não conheço nenhum poço que não tenha revestimento. E esse revestimento ele se dá ou totalmente ou parcialmente, dependendo da geologia. Aqui na nossa região de Valinhos, Campinas, como você encontra rocha, você tem que revestir o poço até essa rocha, porque senão ele desmorona. E a gente está falando de um revestimento de 6 polegadas, menos que um palmo aberto, o diâmetro de um poço. Sim. Isso é a maioria dos poços, tem poços em diâmetros maiores, mas não aquele poço conhecido no sítio grandão, não. Normalmente são poços de até 12 polegadas, 14 no máximo. O poço caipira. O poço caipira costuma captar água do lençol freático, aquela primeira água. E o poço tubular profundo, normalmente a gente isola essa água superficial, por conta do que eu já falei, do problema de ter uma contaminação, e às vezes nem é uma contaminação grave, às vezes é, mas é porque não é uma água desejada, se produzir ferro, você tem trabalho depois para tratar. Então, no caso aqui de rocha, você fura até a rocha, reveste até a rocha, faz uma cimentação externa para evitar que essa água mais rasa penetre no poço e procura nas fraturas que a rocha tem, porque a nossa crosta, como ela se mexe, ela trinca porque ela é dura, então a água percorre nessas fraturas, nesses veios de água que são essas fraturas. Então você faz uma perfuração de 80, 100, 200, 300, 400 metros de profundidade, procurando atravessar fraturas, e essas fraturas, essa água que vem das fraturas, ela tem uma pressão, ela joga a água para cima. Esse para cima, ou seja, para cima da profundidade da fratura. Na cidade de Artois, na França, os poços jorravam. Então associou-se, deu o nome fantasia de poço artesiano, para o poço que jorrava sozinho. Né? Ele jogava água, você furava, ele jogava água além do poço. Então, criou-se esse nome. Aí, o marketing inventou o semi-artesiano. Para você imaginar o seguinte, é mais barato, porque o artesiano é muito caro, então começaram a vender poço semi-artesiano. Para mim não existe, é poço tubular profundo, que tem o apelido de poço artesiano. Porque a técnica que você usa para perfurar é a mesma. Sim. Então, se ele jorrou, é uma condição local. Muda a profundidade ou não? Não muda a profundidade, é condição local. Como você disse, nomes. Nomes. O aquífero Guarani, que é um aquífero famoso, todo mundo conhece e tal, ele tem locais que ele é jorrante e locais que ele é não jorrante, ou seja,
É a mesma técnica de perfuração, são profundidades normalmente mais elevadas que os poços daqui, poços de 300, 400, 500, 1.000, 1.500 metros, onde você vai pegar um aquífero que está profundo e por ele estar profundo, ele está pressionado por toda essa massa que tem em cima, por ter temperatura geotermal, então ele tem pressão nessa água. Se na topografia você cortar o nível piezométrico dele, ou seja, existe um nível piezométrico esperado do aquífero Guarani, ou seja, o nível d'água dele é aqui. Se na topografia ele tiver, a topografia tiver abaixo do nível piezométrico, ele vai jorrar sozinho. Se ele tiver acima, ele não jorra, você precisa de bomba para tirar. O mesmo poço furado a 1 quilômetro de distância, você pode ter o poço idêntico, um jorra, outro não. Tem uma profundidade mínima, assim, ou uma média? Assim? Não tem profundidade mínima. Depende muito da necessidade do local que você está. Você tem poços muito bons com 60, 70, 80 metros em algumas regiões. Tem regiões que você precisa buscar 200, 250, 300. Então, cada caso é um caso. Aí a importância de estudar antes de perfurar. Esse é um problema muito sério no nosso mercado, que busca os clientes, e aí os clientes vão se educar mesmo, né, em pensar. E aí o Brasil, como um todo, precisa pensar que tudo que você vai fazer tem que ter, antes de mais nada, um projeto. O problema é que o Brasil não é um país de projeto. Né? O projeto é que te dá uma boa execução. Aí a gente pode falar de órgãos públicos, de tudo, de ferrovia, do que você quiser. Com um bom projeto, a tua margem de erro é muito pequena. Então, quando a gente é instado a fazer uma pesquisa, olha, eu preciso de água. A primeira coisa que eu vou fazer é ver onde você está, o quanto você precisa, o que a região te oferece, para daí sim falar, olha, teu projeto precisa ter essas características, teu poço tem que ser parcialmente revestido porque você pega a rocha. Não, você está numa região sedimentar, teu poço tem que ser todo revestido porque senão ele fecha. Então, o tipo de perfuração é diferente de rocha, diferente de sedimento. Tem toda uma técnica para você obter o melhor resultado com o melhor custo. O problema é que o brasileiro só quer o menor custo. Sempre. E não existe. Sem organização, sem um projeto, como você disse. O menor custo é o melhor projeto. Esse é o menor custo. E não o mais barato. Sim, né? Que são coisas aquela famosa economia burra. Né? Valor não tem nada a ver com preço. O valor é o que aquilo realmente vale. Então, com um bom projeto, você sabe o que você está buscando e aí você costuma ter bons resultados. Tá certo, este foi o Vlamir Marins, o terceiro bloco do Ação Nacional já se foi, nós vamos para um rápido intervalo, aí vem o último bloco, já? Esse bate-papo, essa resenha com o Belo da Moca, que está muito bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, o tema de hoje é a importância da água, mais uma vez, estou com o Vlamir Marins aqui, que é geólogo, o intervalo é muito rápido. Voltamos com o último bloco do Ação Nacional. Eu estou aqui com o Vlamir Marins, o tema de hoje é a importância da água. O Vlamir, que é geólogo, e vou emendar essa pergunta, já restando 7 minutos, restando pouco tempo aqui para encerrar o nosso Ação Nacional. A escassez de chuva pode levar a uma diminuição da reserva de água subterrânea? Os poços podem secar? Não pontualmente. Né? Uma estiagem como essa não chega a afetar os poços, porque ela faz parte do ciclo. Né? Então, a água subterrânea, como eu falei, ela é um pouco mais preservada. Né? Ela não sofre diretamente a ação da chuva, apesar de fazer parte do ciclo da água onde a chuva está envolvida. Então, não existe essa necessidade, olha, eu vou furar o poço na época de chuva para ter mais água, vou furar o poço na época seca para ter mais água. Não, a água subterrânea ela tem uma certa estabilidade em relação às chuvas. Tá certo. Em um caso ou outro, muito raro, você pode ter um poço que tenha uma ligação mais rápida com uma água de chuva, mas é muito raro, tá? Não é o padrão. Ô, Vlamir, excesso de perfuração de poços, isso pode prejudicar ou não? O meio ambiente? Não planejamento de poços pode prejudicar, ou seja, se você tiver muitos poços concentrados numa pequena área, você tem problema sim de diminuição de água para aquela região, porque você superexplorou o aquífero. Sim. Volto a falar a palavra de novo, gestão. Precisa se entender o que você tem de reserva, né? O que você pode... E essa reserva, ela não é uma reserva estanque, tá? O que muita gente pensa que o poço... você tem um volume de água, acabou de explorar, não tem mais água. Não. Justamente a água subterrânea, ela está sempre se reciclando. Mas existe sim
um tempo de recarga, né? É importante dizer o seguinte, às vezes a água que você está tomando de um poço ali, ela chegou lá, mas ela foi pingada aqui há 2, 3, 5 mil anos atrás. Ou seja, existe um tempo para ela chegar lá. E essa água que você tomou hoje, ela vai evaporar, daqui a 5 mil anos outra utilização vai ser feita dela. E sim, se você concentrar, às vezes, numa região muitos poços, você pode ter diminuição. Só um exemplo que eu falei, cidade de São Paulo cresceu muito porque ela tem água superficial, porque ela tem água subterrânea e é onde a cidade conseguiu se desenvolver. Voltando para a nossa zona leste, Matarazzo se instalou lá por quê? Porque você tinha poços de excelente vazão, poços com 100, 150 mil litros por hora, eram poços muito bons. Caiu demais essa vazão, hoje a gente tem poços lá com 30, 35 mil litros por hora. Por quê? Porque impermeabilizou, então você não tem a mesma recarga que tinha no passado, a água foi para o rio e foi embora. Então, essa concentração, ela tem que ser realmente planejada. Falei no outro bloco sobre Ribeirão Preto, que há algumas restrições de uso, justamente por isso. Como Ribeirão Preto, 100% água subterrânea, ela tem que ter esse controle para que você não tenha uma superexploração numa região ou noutra e que o órgão lá, a concessionária, ela tenha um certo controle sobre a água que é abastecida para a cidade como um todo. Certo. Você tocou também no assunto, a gente não entrou de cabeça. Como que eu faço para saber sobre a qualidade da água? Se ela está contaminada ou não. E aí, pegando um gancho que eu até falei com você durante o intervalo, que há pouco tempo o Rio de Janeiro, com água com gosto, né, totalmente... A água superficial, ela tem essa condição de estar sempre sendo alterada pela chuva ou pela não chuva. No caso do rio, cianobactérias se procriaram e deram cheiro e cor e uma série de coisas. Então, na água superficial, você tem muito essa interferência do ciclo das chuvas, de temperatura, de tudo isso junto. A água subterrânea, ela é mais estável. Sim. Então, se você tem um planejamento, vamos de novo lá, um projeto bem feito, você tem uma expectativa da água que você vai encontrar. Que, na maioria das vezes, 98% das vezes, a água é potável, ela é própria para o consumo. Mas existem, sim, algumas regiões que você tem uma característica um pouco diferente, onde você tem um ferro e manganês mais presente na água subterrânea, ou até fluoreto. Aqui na nossa região tem algumas regiões que você tem um pouco mais de fluoreto, mas é possível ter, sim, uma previsibilidade. Só que no momento que você captou a água, que você for ao poço, você já tem que fazer uma análise para entender que água você tem. E para dar continuidade a esse uso, você tem que fazer medidas, no caso existe legislação para isso, medidas mensais para ver como se comporta a qualidade dessa água do poço e também, depois que ela sai do poço, ela vai para um reservatório, como ela se comporta nesse sistema todo seu, né? Você tem uma indústria, você está fornecendo água. Como é que essa água chega em todos os pontos da indústria com a mesma qualidade? Para manter essa qualidade, normalmente é clorada a água, isso também está na legislação, você clora a água aqui, para que você tenha a desinfecção em todo o sistema de distribuição de água numa cidade, num condomínio, numa indústria, tem esse controle a ser feito também. Tá certo. Vlamir, faltando 30 segundinhos aí. Já? Diante das nossas gestões, a gente corre o risco de ficar sem água? É o bate-bola, sim ou não? Eu tenho uma esperança que não. Tá. A gente tem condições, tanto de água superficial, mas mais ainda da água subterrânea, de ter uma gestão melhor. Sim. Então, eu sou um crente na humanidade. Eu acho que ela vai olhar com melhores olhos e isso vai mudar com o tempo. Mas precisamos que todo mundo esteja de olho, né, um cuidando do outro e cuidando de si também. E a educação sendo a peça-chave. Sem dúvida nenhuma. Vlamir, obrigado pelo papo, obrigado pelos ensinamentos, muito bacana mesmo essa resenha que ficou aqui com o moço da Moca, Vlamir Marins, geólogo, sócio fundador da GeoBlue. Os contatos, Vlamir, eu sei as redes sociais da GeoBlue, geoblue.br, Instagram, Facebook, geoblue.br, tem o site também, né? geoblue.com.br, facinho também. Não tem problema. Não tem como nos Blue, achar. azul, blue. E vai faltar pergunta que não foi feita aqui. Esse assunto é muito vasto. Portas escancaradas. Tem outros assuntos da área ambiental, é só nos procurar, será um prazer. E da próxima vez eu vou te cobrar, você traga uma camisa do Juventus, um canole e uma esfirra. Só isso, hein? Combinadíssimo. Valeu, Vlamir! O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto bacana para você. Até lá!